Bom dia, meus queridos alunos da Escola Municipal Bom Jesus. Bom, aqui é o professor Igor, sou professor de vocês de Geografia, como vocês já me conhecem, e neste momento estarei gravando aqui um vídeo e explicando os conteúdos da apostila, certo? Então, pessoal, temos aqui como texto base a localização no espaço geográfico, o conteúdo, certo? Então vamos falar sobre a roda dos ventos e a localização, sobre os paralelos terrestres e sobre os meridianos e sobre também latitude e longitude. Só que eu não vou explicar aqui com o conteúdo da apostila, senão vai ficar muito extenso. Vou fazer aqui com um conteúdo mais simplificado, certo? Então primeiramente vou colocar aqui no slide que eu tenho, orientação e localização. Então pessoal, é o seguinte... Nessas aulas vamos estudar a importância de sabermos nos orientar e localizar um determinado ponto no espaço. Os mapas são muito importantes instrumentos de orientação, assim como a bússola e o GPS, até mesmo os astros como o Sol, a Lua e outras estrelas. Já pensou como o homem fazia para se orientar no passado? Quais instrumentos ele utilizava? Quando os primeiros mapas foram feitos? E atualmente, o que mudou? Bom, como a gente já estudou, a partir do momento que o ser humano ele entra em contato com a natureza e transforma, essa parte deixa de ser uma paisagem natural para ser uma paisagem geográfica. E quando a paisagem geográfica, aí você precisa de ter uma orientação para você conseguir se localizar nesse espaço geográfico. Bom, então vamos ler aqui com bastante atenção o texto abaixo. Por volta do ano 1000 d.C., Leif Erikson tornou-se o primeiro europeu a pisar na América. Ele decidiu passar o inverno ali. Diariamente ele e seu grupo dividiam-se. Alguns saíram para explorar um novo local, enquanto outros ficavam para trás, guardando as casas. Um dia Tyrker, o alemão, se perdeu. Leif o conhecia desde criança e ficou muito preocupado. Partiu para procurar o amigo e logo avistou, vindo em sua direção, parecendo muito contente. Ele havia encontrado o que lhe parecia ser videiras e uvas. Leif deu a esse povo local o nome de Vinlândia, terra das vinhas. Quando Cristóvão Colombo içou as velas e partiu pelo Oceano Atlântico, ainda não mapeado em 1492, a história da viagem intrépida de Leif Erikson até a Vinlândia era pouco conhecida, até como lenda. Entretanto, muitas pessoas cultas haviam lido a respeito das aventuras de Marco Polo pelas ricas terras do Oriente, e Colombo esperava poder descobrir uma rota marítima lucrativa para a Índia e China, navegando para o oeste. Ele nem desconfiava que o continente americano encontrava-se no seu caminho. Então, como vocês podem observar, aqui nesse trecho, mostra a viagem de Leif Erikson de azul, que ele fez, ou seja, ele andou bastante aqui da Europa para a Ásia. Viagem de Marco Polo, perdão, a viagem de Marco Polo está aqui acima, aqui de verde de Leif Erikson, Marco Polo aqui de azul, e vermelha a viagem de Cristóvão Colombo, da Espanha até a América. Aqui no começo eu falei meio errado, mas dá para entender aqui na legenda. Bom, a localização e a orientação são muito importantes para todas as pessoas. Sem ela, o homem não saberia onde buscar alimentos ou teria dificuldade para chegar ao supermercado, à escola, ou ainda os astronautas não teriam chegado à Lua. Ao longo do tempo, descobriu-se que, observando a natureza, poderíamos obter muitas informações sobre a nossa localização, o que se tornou mais fácil com o aperfeiçoamento de instrumentos como bússola, os sextantes, satélites e GPS, que são instrumentos de localização. Eu acho que todo mundo aqui já viu uma bússola, satélite, que é a ferramenta necessária para o GPS funcionar, e assim por diante. Então aqui tem um astrolábio, que é um antigo instrumento de navegação, utilizado para medir a altura dos astros e determinar sua posição. Você já pensou nisso? Tudo que existe se localiza em algum lugar? E como fazemos quando precisamos chegar a um desses lugares?
a gente consulta guias com referência das ruas e pelo GPS, ou ainda perguntar para alguém sobre como chegar ao local desejado. São formas de como nos orientamos. Então, aqui tem um desafio aqui, mas eu não vou trabalhar com ele, certo? Bom, agora pessoal, na apostila temos aqui falando sobre os meridianos e a latitude e longitude. Então, vamos colocar aqui as linhas imaginárias. Aqui, linhas imaginárias. Nessa parte das linhas imaginárias, a gente vai trabalhar sobre os meridianos e os paralelos. Então, pensando no globo terrestre, o que significa as posições norte, sul, leste e oeste? Assim como definimos linhas que permitiram a construção da roda dos ventos, a partir de hoje, de onde o sol nasce e se põe, os cartógrafos também criaram linhas que permitem a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Essas linhas são chamadas de linhas imaginárias. Igual vocês já viram no globo, no mapa, tem um monte de linha de paralelos e verticais. Bom, uma dessas linhas é a linha do Equador, que divide o nosso planeta em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. É aquela linha que corta o planeta no meio. Então, como vocês podem observar, a linha do Equador. Essa vermelhinha aqui seria a linha do Equador. Como vocês podem observar aqui, que eu estou selecionando. Hemisfério norte, hemisfério sul. E aqui a roda dos ventos, norte, sul, leste, oeste. E a escala de 0 a 2.360 km. Certo? O 0 grau, pessoal, seria a linha do Equador na linha horizontal. A linha do Equador estabelece outras linhas no mesmo sentido, chamada de paralelos. Essas linhas constituem círculos menores traçados paralelamente ao Equador, que diminuem de diâmetro à medida que se aproximam dos polos. A partir do Equador podemos traçar de 1 em 1 grau, que dá 90 paralelos ao norte e 90 paralelos ao sul. Alguns desses paralelos recebem nomes próprios. São eles que delimitam as zonas térmicas da Terra. Então, aqui pessoal, temos o meridiano de Greenwich, que se divide o planisfério em hemisférios, ocidental, oeste, e oriental, o leste. Agora vamos diferenciar os hemisférios? Bom, temos aqui o mapa novamente. Diferentemente dos paralelos, os meridianos são semicírculos que passam pelos polos norte e sul. A partir do meridiano de Greenwich, podemos traçar de 1 em 1 grau 180 meridianos a oeste e 180 meridianos a leste. Os meridianos seriam essas linhas traçadas verticalmente, ou seja, estão traçadas em pé. Dá 180 graus do meridiano de Greenwich para leste e 180 graus do meridiano para oeste, certo? Que dá no total 360 graus, ou seja, 360 graus seria o giro inteiro do planeta, que dividido em graus são 24 graus. Então aqui são 12 graus aqui que determina as horas e 12 graus aqui que determina também as horas, ou seja, totalizando um dia 24 horas, que dá um giro de 360 graus. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Greenwich é uma localidade que pode ser entendida como um distrito da Grande Londres, situado no histórico Condado de Kent, na margem sul do rio Tamisa. É também o nome dado ao meridiano de referência para as longitudes e que divide o globo terrestre em duas partes, ocidental e oriental. Encontra-se lá o Observatório Real de Greenwich, por onde passa o meridiano. Então, como a gente pode observar aqui a imagem, o meridiano de Greenwich passa pelo Observatório Real, onde possui uma marcação física no solo. Por um acordo internacional 1884, o meridiano é adotado como referência para longitudes e fusos horários. A medida em graus que usamos para dividir o planisfério não é a mesma medida que utilizamos para medir a temperatura. Apesar de terem o mesmo nome, os graus são medidas que utilizamos para dividir as partes de uma circunferência, já que a Terra é redonda e forma ângulos, como eu já tinha dito anteriormente.
Bom, então aqui tem novamente um desafio que a gente não vai fazer. E vamos para a última parte aqui, das coordenadas geográficas. Bom, vou voltar aqui. Coordenadas geográficas. O cruzamento das linhas do meridiano com os paralelos permite definir a latitude e a longitude de qualquer ponto na superfície terrestre. Chamamos esses encontros de coordenadas geográficas. A latitude é a distância em graus a um lugar qualquer da superfície terrestre até o Equador. Ela varia, como vimos, de 0 a 90 graus, tanto para o norte como para o sul. Então vamos novamente fazer o estudo de graus. Ou seja, um giro inteiro no planeta é 360 graus. Então está o 0 grau aqui na circunferência, aqui nessa parte dá 180 e essa outra parte dá mais 180, certo? Então aqui, pessoal, são as latitudes, que são as linhas horizontais. Longitude é a distância em graus a um lugar qualquer da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. Ela varia de 0 a 180 graus, tanto para leste como para oeste. Novamente, 0 grau aqui, para cada mais 180 e para cada mais 180, totalizando 360 graus, para poder dar um giro inteiro na circunferência. Bom, todos os pontos da superfície terrestre correspondem a uma coordenada geográfica. Observe com atenção a imagem abaixo que se refere ao delta do rio Mississippi, localizado no sul dos Estados Unidos. Então, aqui temos o delta do rio Mississippi no Golfo do México. Ou seja, aqui temos uma coordenada. Qual é essa coordenada? Então, segundo a coordenada aqui, temos aqui na quadrícula abaixo, temos a posição de uma das coordenadas geográficas do delta do rio Mississippi. Então, temos aqui o grau. Nesse delta aqui, podemos assim dizer que essa coordenada está, no caso, corresponde à latitude 30 graus ao norte, certo? 30 graus ao norte, e a longitude 90 graus ao oeste, que lá está no lado oeste, 90 graus, certo? Então essa é a coordenada geográfica do rio Mississippi. Bom, então vamos aqui ao desafio, para vocês entenderem um pouco mais dessa questão de coordenada geográfica. Observando a quadrícula abaixo, vamos localizar o navio e o tesouro. Porém, para que isso seja possível, temos que indicar corretamente a latitude e a longitude de cada um deles. Mas cuidado, pois você pode se confundir no norte com o sul, temos uma surpresa muito desagradável. Então temos aqui, pessoal, o tesouro, ele está 60 graus, no caso, ao norte, certo? E 60 graus ao leste. Ambos os dois lados aqui ele está a 60 graus, certo? Ou seja, ele está 60 graus ao norte, no hemisfério norte, latitude, no caso que é o horizontal, latitude de 60 graus e longitude de 60 graus ao leste. O navio ele está 0 grau, latitude 0 e 90 graus ao norte e oeste, certo? Perdão, norte não, 90 graus ao oeste, certo? Piratas, onde que os piratas estão? Os piratas estão 60 graus latitude sul, 60 graus, e está 60 graus ao leste também, no hemisfério sul, entendeu? 60 graus ao leste. Então essas são as coordenadas geográficas, para vocês compreenderem um pouco de como se localizar no mapa. Todo mapa, pessoal, tem esses graus aqui para vocês poderem identificar as coordenadas geográficas. Bom, então, pessoal, é só isso que eu tenho para dizer para vocês, certo? Nesse momento. Então eu desejo para vocês todos um bom dia, certo? E que todos vocês, caso tenha dúvidas, podem me procurar. Tudo bem? Até mais, pessoal.